Graças e paz, amados irmãos, tudo bem? Meu voto é que vá tudo bem com você, tudo bem com sua família, tudo bem com as pessoas que você ama, tudo bem com as pessoas do seu trabalho, que você trabalha também junto às mesmas, tudo bem para todas as pessoas de boa vontade, ok? Esse é o nosso desejo. Eu sou o pastor Ronaldo, da Congregação Presbiteriana Monte Moriá, que amorosamente a chamamos de Igreja Presbiteriana Monte Moriá. Onde é que nós estamos situados? Com certeza você já sabe, que é na Avenida Pasteur 631, Carlito Pamplona. Sim, algumas pessoas agora dão nome lá ao bairro, não mais só de Carlito Pamplona, mas também de Cristo Redentor, né? Mas o importante é que nós estamos lá, tá bom? Nós estamos e temos atividades todas as quartas-feiras. Amanhã nós iremos continuar o estudo da palavra do Senhor. Estamos estudando o livro de Hebreus. Já estudamos o capítulo 7 e amanhã iremos iniciar o capítulo 8 de Hebreus, ok? Dá uma passadinha lá, às 19h30 nós começamos. É importante você estar também conosco presencialmente, ok? E também aos domingos, 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. E à noite, 18h30, nós temos o culto de adoração, ok? Com certeza é bênção dos céus. O culto começa às 19h30, aliás, às 18h30, 19 não, 18h30. 19h30 são os estudos e o momento de oração que nós temos nas quartas-feiras, ok? Que Deus seja louvado, glorificado através da sua vida. Mas, irmãos, vamos aqui comentar hoje um pouco da palavra do Senhor. Domingo nós comemoramos o dia de Pentecoste. As igrejas históricas reformadas ainda acompanham, algumas igrejas acompanham o ciclo litúrgico. Nós da Monte Moriá, nós não temos esse hábito de constantemente estarmos seguindo o calendário litúrgico, né, da igreja reformada. A igreja presbiteriana, ela tem o seu calendário. Mas aquelas festas que são também importantes, que vem, né, não só veio, mas vem desde os primórdios do cristianismo, aqui e acolá nós pegamos algumas datas importantes e as celebramos. E domingo agora, dia 8 de junho, nós comemoramos o dia de Pentecoste, exatamente, o dia de Pentecoste. Então a pregação foi voltada essencialmente para nos lembrarmos daquele bendito dia. E houveram 3 leituras importantes, mas nós não a faremos as 3, né? 2 centrais, 2 leituras mais centralizada ao dia de Pentecoste, que foi Atos 2, de 1 a 21, e o Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos de número 8 ao 17, ok? 8 ao 17. Bem, nós não iremos trazer a pregação na íntegra, mas iremos aqui refletir um pouco o que foi esse dia de Pentecoste, né? É importante nós sabermos, entendermos que a igreja, a fundação da igreja, também tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver também com o dia de Pentecostes, né? Nós vamos entender. Com certeza iremos entender aqui o que nós iremos trazer hoje, ok? Mas abra sua Bíblia aí, se você tem, né? No Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos de 8 em diante. Vou fazer a leitura, tá certo? Se você quiser acompanhar, é um prazer, um privilégio enorme para nós. Lembrando que, independente da sua tradução, a leitura está aí, tá? Novo Testamento. Vamos começar a leitura, vamos começar. Diz assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto não basta.
Isso não basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece, não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Até aqui. Esta é uma das principais leituras para o que nós iremos trazer para a compreensão da palavra do Senhor. As duas leituras, a outra nós não fizemos, que é Atos 2, de 1 a 21, relata o dia de Pentecostes, quando Pedro começa a falar, a discursar. Mas antes, principalmente nos versículos anteriores do capítulo 1, há uma ordem expressa, lá no verso 4 e 5, para que os discípulos não saíssem lá da cidade de Jerusalém até que fossem revestidos. Também Lucas, o Evangelho de Lucas 24, 49, vai citar também. Ok? Se você puder ler, depois anota aí e confere o que o pastor Ronaldo está dizendo. Mas essas duas leituras são interessantes para nós compreendermos a respeito da fundação da igreja. Os ramos mais antigos da fé basilar, que são as igrejas do Oriente e a igreja latina do Ocidente, ela professa que o cristianismo, ou a igreja de Cristo, foi fundada no dia de Pentecostes, E aqui nós já tivemos a oportunidade, outras vezes, de falarmos que Jesus Cristo, a pessoa dele, ele nunca fundou uma igreja. Nunca fundou uma igreja. Mas, com toda certeza, ele pessoalmente nunca fundou uma igreja. Mas comissionou aos apóstolos para saírem em seu nome, não fundando, mas levando a palavra dele através da igreja a outras pessoas, a outras regiões, onde o dia de Pentecostes acontece, que foi em Jerusalém. Ele comissionou os apóstolos. Por exemplo, o apóstolo Marcos, a tradição que nós conhecemos, diz que ele foi para Alexandria e por lá fundou a igreja que hoje nós conhecemos, a igreja copta. Tiago, meu irmão de Jesus Cristo, ele foi morto, mas o outro Tiago, ele foi para a Índia. Não houve na história da igreja, apenas
um Tiago, né? Não existiu apenas um Judas, o Iscariotes, existiram outros, né? Assim como existem Josés, Pedros, Raimundos, Antônios, Franciscos, né? Então, a igreja, a mensagem dela é levada através dos apóstolos, né? Que são comissionados a levarem a mensagem de salvação para todos os povos. Mas o que eu quero falar agora é algo importante. A igreja, queridos irmãos, ela não nasce, ela não está presente apenas com a vinda de Jesus. A igreja sempre esteve presente, né, em todos os tempos da história do povo de Deus. Se você abrir, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38, você lerá assim: E eis Moisés que esteve na congregação do deserto, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Aqui é incisivo em dizer que a igreja do Senhor, a congregação, o que é a igreja e o que é a congregação? Não vamos falar em termos técnicos como nós chamamos hoje, como nós a denominamos hoje. Mas congregação, igreja, né, são sinônimas, né, são palavras sinônimas, uma para a outra, no sentido em que aqui está. E o texto nos diz que lá no deserto a igreja do Senhor estava presente. A igreja não nasce apenas com Jesus Cristo, ela já existia. E por que o dia de Pentecostes? Né? Por que o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes, se nós fôssemos ler agora o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, como bem eu falei, que são as duas leituras principais, né? E eu vou abrir aqui para que nós venhamos a balizar bem o que estamos falando aqui, né? O que foi o dia de Pentecostes, né? O que foi o dia de Pentecostes, não é Atos capítulo 1 não, tá certo? Agora é Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. E quando eu falei também, dando a passagem de Atos anteriormente, também é o mesmo capítulo, ok? Atos 2, no primeiro versículo você lê assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Nós não vamos aqui falar na parte de forma técnica, né? Nós não vamos trazer aqui propriamente a hermenêutica, embora também a gente use aqui para o que nós estamos dizendo, um pouco dela. Nós não queremos detalhar, levar aqui essa palavra o tempo todo, trazendo a hermenêutica destas passagens, porque levaríamos tempos, né? Mas o que foi o dia de Pentecostes? Nós temos de entender que o dia de Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel. Mas qual a finalidade da profecia que está lá em Joel, capítulo 2 também, por sinal? Né? O texto lá em Joel fala também da descida do Espírito Santo. Mas qual o objetivo da descida do Espírito Santo? É preciso que nós vamos agora em Atos capítulo 1, do versículo 4 e 5, aonde há uma ordem expressa, né? Onde há uma ordem expressa do Senhor, que diz assim: E
comendo ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele que de mim ouviste. Ok? Eu quero que você guarde muito bem essa primeira parte. E comendo com ele. Foi Jesus que estava com os apóstolos. Você lembra quando ele vai no caminho de Emaús? E que conversa, e eles não entenderam, não viram, não compreenderam que ali era Jesus naquele momento, vão reconhecê-lo apenas no partir do pão, com o partir do pão? Pois é, ali foi Jesus. E Jesus determinando para eles, lá, os apóstolos, e discípulos também, que não saíssem de Jerusalém, até o dia que fosse enviado o Espírito, que tinha sido também uma promessa do Pai. João 14 começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração, crede em mim, diz assim, ó, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai ele começa a falar, né? Na casa do meu pai muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Mas também, lá em João, nós lemos os 2 versículos, 14, 16, vai dizer assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. A promessa do Senhor era para que eles não saíssem de lá até a vinda do Espírito Santo, no qual o Espírito Santo iria revesti-los com poder. E que, por sinal, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, 49, vai dizer assim também, a respeito desta guarda, né? De esperarem esperar a vinda do Espírito Santo sobre eles. 24, 49 vai dizer assim, olha: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, a cidade aqui é Jerusalém, até que do alto estejais, ou que sejais, melhor, sejais revestido poder. Ou seja, a ordem do Senhor é que os apóstolos e os discípulos não saíssem até que antes recebessem o Espírito Santo sobre ele, para revestir a eles. Revestir de quê? De força, de coragem, com ousadia, com poder para proclamar a notícia de Jesus Cristo. De que, de fato, Jesus era o Cristo prometido pelos profetas, em que a lei falava, e que eles precisavam, sobretudo, desta força sobrenatural sobre eles, para que eles tivessem coragem mesmo de levar a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, o dia de Pentecostes, na verdade, não foi a fundação da igreja. Sentimos muito, enquanto igreja reformada, em não podermos e não queremos concordar com o pensamento de algumas pessoas. Porque, na verdade, o dia de Pentecostes foi o dia em que os apóstolos foram revestidos de autoridade dos céus, para assim falarem em nome de Jesus Cristo. Eles foram comissionados a pregar o Evangelho, as boas notícias de Jesus. Que fora de Jesus não há salvação. Que não há nenhum outro nome poderoso que possa dar salvação que não seja Jesus, o Cristo de Deus. Então a igreja reformada, diferente das igrejas chamadas basilares, e eles têm um motivo deles a
teologia deles, a dogmática deles crerem que a igreja vai nascer apenas quando Jesus veio. E na verdade a igreja já existia. Para nós reformados, a igreja já existia. Sempre esteve presente. A igreja visível que congrega santos e pecadores, salvos e não salvos, que todos estão juntos ali até o grande dia de juízo, onde Jesus irá sentenciar definitivamente. Porque na verdade também até a sentença já aconteceu, né? A condenação já aconteceu. Quando Jesus falou, está tudo consumado, ali na cruz, no Calvário, né? Lá no Calvário, no Monte das Caveiras, em que ele inspira, antes de expirar, dá o seu último suspiro, inspiração, ele vai dizer, está tudo consumado, né? Então, na verdade, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a diferença das igrejas orientais, basilares, quando nós falamos basilares, aquelas que vêm desde a história dos primórdios, porque nós também somos a mesma continuação da igreja de Jesus Cristo. A igreja reformada não é outra igreja, até porque temos por convicção bíblica, teológica, histórica, que a igreja ela nunca parou. O próprio Jesus disse, né, que as portas do inferno irão prevalecer contra ela. E a igreja de Jesus Cristo, a reformada, a igreja que buscou a reforma na igreja ocidental e que os pré-reformadores, reformadores buscaram, né, não era pretensão saírem das igrejas, mas reformar a igreja para que a igreja voltasse a caminhar nos trilhos do Evangelho, da Bíblia, e que não conseguiu, ao contrário, os reformadores foram excluídos da comunhão, daí o nome excomunhão, ou ex, né? A pessoa que é ex, comunga, né? Agora não comunga mais com a doutrina, com o jeito de ser, né? A excomunhão que o Papa deu, né? Tanto a Lutero, Calvino, né? Em suas bulas, quando diz, por exemplo, que as pessoas que não concordam com a doutrina da igreja, com os dogmas da igreja, automaticamente são excomungados, ou seja, não pertencem mais à comunhão, né? Foi isso que eles receberam por os reformadores, por quererem que a igreja voltasse aos trilhos do Evangelho. Não era o que eles pensavam, mas o que a Bíblia ensina. Mas o dia de Pentecoste foi isso, foi o revestimento do povo de Deus, dos discípulos, dos apóstolos, principalmente dos apóstolos, eles que foram comissionados diretamente por Jesus, para levar a mensagem. E uma coisa interessante na Igreja Reformada, nós temos como convicção plena de que todos os crentes em Jesus Cristo possuem o sacerdócio universal. O sacerdócio universal é um só, não existem dois. E os pastores não são sacerdotes, não? Outra categoria de sacerdócio, né? Uma casta diferente, não, queridos. Na compreensão bíblica, nós cremos que o sacerdócio é um só. Agora, o ministério, que hoje eu sou pastor, estou pastoreando, uma vez ordenado pastor, nós temos isso também, né? Pastor para sempre. Podemos até mesmo não estar pastoreando uma igreja, não é o meu caso. Podemos até um dia dizer assim, não quero mais continuar, vou continuar
com aquilo impresso no meu coração, na minha alma, de que um dia fui ordenado pastor. Mas sem exercitar, né? Sem estar no pastoreio. Vamos morrer pastores. O presbítero regente vai morrer presbítero regente. O diácono vai morrer diácono. Todos nós podemos até não estarmos exercitando o ofício. Mas vamos continuar. Mas o pastorado, né? Antigamente se chamava o ministro da palavra e da comunhão, né? Dos sacramentos. O ministro da palavra e dos sacramentos, né? É apenas uma ordem, um ofício instituído por Jesus Cristo como um ministério e não como um novo sacerdócio. Sacerdócio é uma coisa. Sacerdócio universal somos todos nós. Mas o pastor Ronaldo com os outros pastores, né, nós somos apenas ministros da palavra e dos sacramentos. Tá certo? Não é uma nova casta sacerdotal. Deixando isso aqui muito claro. Ok? Então, amados irmãos, em Cristo Jesus, voltando para o que nos propusemos. Então, o dia de Pentecoste nada mais foi do que o dia em que o próprio Senhor quis, né, mandar o Espírito Santo, o Espírito da promessa, para que a partir daquele momento, ele que já atuava na história da humanidade, na história da igreja, na história do povo de Deus, ele sempre esteve presente, mas agora de uma forma definitiva e habitando em cada um dos salvos, eleitos do Senhor, ele passa a cumprir a partir do dia de Pentecoste. Por isso que o Evangelho de Lucas ele é mais enfático em dizer que o povo não saísse de lá, né? Os apóstolos e discípulos, até que do alto viesse o Espírito Santo, no qual iria revestir. E para encerrarmos aqui, concluirmos, eu quero trazer uma leitura, mais uma leitura de Efésios 4, 30, que diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Louvado seja Deus, porque esse Espírito Santo já veio, já selou, é Ele que faz a obra de convencimento do pecador, é Ele que dá o aumento do número, o aumento numérico e na qualidade dos crentes, né? Quando eu digo numérico, né? A igreja, no sentido de pessoas se convertendo e se tornando membros da igreja de Cristo. Que Deus seja louvado por isso, porque a promessa de Deus se cumpriu no dia de Pentecoste. E hoje nós temos a alegria de servir ao Senhor, por meio da nossa voz, por meio dos nossos cânticos, por meio de levarmos o Evangelho de Jesus ao pecador. Com coragem, com ousadia, porque o Espírito Santo habita em cada um. Foi Ele que nos selou e habita em cada um dos crentes, verdadeiros crentes de Jesus Cristo. Que Deus seja louvado.